Olá pessoal, nesta nossa terceira videoaula, vamos apresentar as áreas da descrição bibliográfica segundo as normas vigentes do Código de Catalogação Anglo-Americano, a ACR, na sua segunda edição, revisão de 2002. O ACR2 é um código de descrição bibliográfica internacionalmente aceito e desenvolvido com o objetivo de padronizar as descrições bibliográficas. A edição mais atualizada do Código de Catalogação utilizada no Brasil é a revisão de 2002. Mas como está estruturado o ACR? O ACR ele está estruturado a partir de 2 volumes. A parte 1, ele trata especificamente sobre as instruções relativas às informações para a descrição do item que está sendo catalogado. E a parte 2, ele diz respeito à determinação e do estabelecimento de cabeçalhos ou pontos de acesso, títulos uniformes e as remissivas para estes cabeçalhos. Para melhor explicar, a parte 1 do ACR2, ele está estruturada a partir de 13 capítulos, como vocês podem verificar. É importante enfatizar que essa nossa videoaula vamos apresentar exemplos específicos de livros. Neste sentido, iremos utilizar as regras do capítulo 1, que são regras gerais, como também do capítulo 2, que são as regras específicas para livros. Então, se, por exemplo, eu queira descrever um material que seja um mapa, eu posso utilizar o capítulo 3, que é o capítulo específico para materiais cartográficos, como também o capítulo 1, que são regras gerais para a descrição. E essa regra segue para todos os outros capítulos. A parte 2 do ACR2, ele trata especificamente sobre os pontos de acesso, títulos uniformes e remissivas. E ele começa a partir do capítulo 21. Então, do capítulo 14 ao capítulo 20, não existem materiais específicos, porque existe esse espaço. Na verdade, a proposta de deixar esse espaço era para especificamente deixar para que outros tipos de materiais que pudessem vir a surgir, que fossem introduzidos no ACR2. Então, na verdade, esse espaço é para a inclusão de outros tipos de materiais. Por esse motivo que o ACR2, a parte 2, ela só inicia a partir do capítulo 21. Então, ele trata a respeito dos títulos uniformes, dos pontos de acesso das remissivas, e uma parte muito importante é que trata os apêndices, que o apêndice da letra A à letra F, que trata sobre a questão de letras maiúsculas e minúsculas, de abreviaturas, de numerais, de glossário, também a respeito de artigos iniciais, como de apêndice à tradução brasileira. E ele finaliza com a questão do índice, a parte 2. Em relação às áreas especificamente de descrição que compõem a famosa ficha catalográfica, as áreas de descrição elas estão organizadas a partir de 8 áreas específicas, as quais são advindas das ISBDs. Então, as 8 áreas elas estão organizadas a partir da área 1, que diz respeito à área do título e da indicação de responsabilidade. A área 2, que diz respeito à área da edição. A área 3, a área dos detalhes específicos do material. A área 4, dos dados de publicação. A área 5, da descrição física. A área 6, que é a área de série ou coleção. A área 7, área de notas. E a área 8, que é a área do número internacional normalizado. Visualizando melhor numa ficha catalográfica, vocês podem verificar que essa é uma ficha catalográfica. Ao lado esquerdo da ficha catalográfica, no lado superior, vocês verificam o que a gente chama de dados de localização. Esses dados de localização, ele é construído pelo que chamamos do número de chamada, como também pela anotação de autor. Esse número de chamada é o número específico onde o usuário ele encontra a numeração específica, a classificação específica da obra, ao qual ele vai encontrar no acervo físico.
Ele encontra o que chamamos de ponto de acesso primário, que fica na parte superior, que é o que encabeça a ficha catalográfica, e o ponto de acesso secundário, ou como também é conhecido, pista. Então, os pontos de acesso é quem inicia e que finaliza as áreas de descrição propriamente ditas. Então, as áreas de descrição, como vocês podem visualizar, elas ficam entre os pontos de acesso primário e os pontos de acesso secundário ou pista. As áreas de descrição, como vocês podem visualizar, elas seguem a ordem como foi apresentada da área 1 à área 8, nessa ordem, e elas são organizadas a partir de pontuações específicas que a gente vai verificar através de alguns exemplos, mostrando um pouco a utilização dessas pontuações que são utilizadas para separar e para organizar a estrutura de descrição de cada área. Visualizando melhor apenas as áreas na ficha catalográfica, a gente pode verificar a área do título e a área de indicação de responsabilidade, que a área do título e indicação de responsabilidade, a pontuação específica que apenas divide é a barra oblíqua, que divide o título da indicação de responsabilidade, e a pontuação específica que divide uma área de outra área é a que usamos ponto, espaço, travessão. Então, toda vez que a gente começa e finaliza uma área para começar outra área de descrição, a gente vai visualizar essa utilização dessa pontuação, ponto, espaço, travessão. Então, terminou a primeira área, que é título e indicação de responsabilidade, a gente vai encontrar o ponto, espaço, travessão. E aí a gente verifica a próxima área, que é a área de edição. Terminou a área de edição, a gente vai também encontrar o ponto, espaço, travessão, para vir a terceira área, que é a área dos detalhes específicos do material. Terminou a área dos detalhes específicos do material, a gente vai para a próxima área, que é a área de publicação ou distribuição, que também ela é separada por ponto, espaço, travessão. Próxima área é a área de descrição física. A área de descrição física a gente reinicia em uma próxima linha. E o que divide, o que separa também a área de descrição física da área de série é o ponto, espaço, travessão. E a diferença para a área de série é que ela é diferenciada pelo uso dos parênteses, como vocês podem utilizar. Para a área de notas, vocês verificam que existe um espaço maior que é dado para a área de notas, e logo abaixo vem a próxima área, que é a área do número normalizado, e a gente finaliza com o ponto de acesso secundário ou a pista. Vamos falar sobre as áreas propriamente ditas de descrição, mostrando alguns exemplos. Como vocês podem ver, a área 1, área de título e indicação de responsabilidade, ela pode ser verificada com a utilização do título e do subtítulo aqui especificamente, onde a pontuação utilizada é os 2 pontos para separar o título do subtítulo. A autoria ou indicação de responsabilidade, ela vem logo depois do título ou subtítulo, se houver, utilizando a barra oblíqua. Aqui no exemplo está o autor. A área de edição, vocês podem visualizar que ela vem logo após, utilizada e abreviada com a utilização do ED ponto. O que é importante enfatizar aqui como atenção, nós temos 3 ED. O ED começando com o E maiúsculo, ele diz respeito à editora. O ED começando com o E minúsculo diz respeito à edição. E o ED maiúsculo, entre parênteses, ele diz respeito ao editor. Então, atenção a essas abreviações. A área 3, que é a área dos detalhes específicos do materiais, eles são, como a própria área informa, são elementos específicos para cada tipo de material. Essa área só vamos utilizar para materiais cartográficos, para música impressa, periódicos e recursos eletrônicos. Então, vocês podem se perguntar, e para livros?
Livros, a gente não possui essa área. Se a gente não possui, a gente não a utiliza. Área de publicação, área 4. Especificamente, ela é estruturada através de local, editora, ano. Nesta ordem, qual é a pontuação que eu utilizo? Local, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Especificamente nessa ordem. O que é importante enfatizar, se eu não possuo local, eu devo utilizar essa abreviatura chamada sine loco, que significa que eu não possuo local. E se eu não tenho editora, eu utilizo essa abreviatura chamada sine nomine, que enfatiza que eu não possuo editora. Continuando, a área 5 diz respeito à descrição física, que diz respeito a outras informações físicas do material. Se eu estou tratando de livros, eu posso verificar quantidade de páginas, se ele é ilustrado e o tamanho em si do material. Sobre a área de série, algumas obras possuem série ou coleções. Nesse exemplo aqui, a gente pode verificar que ele faz parte do volume 2 de uma série ou coleção específica, Manual de Educação Física. A área de notas são informações a respeito de notas do material. Essa área especificamente são informações que não dizem respeito a nenhuma dessas áreas anteriormente indicadas. Então, por exemplo, uma nota específica é nota de tradução, que aqui está indicada. E, finalmente, a gente finaliza com a área específica do número normalizado, que foi o qual a gente verificou, a gente já visualizou, que é por exemplo, o ISBN, que é um número específico normalizado. Então, a gente verificou um pouco, através de exemplos, sobre as áreas propriamente ditas de descrição, mostrando um pouco dos exemplos, de como ela está estruturada, de como ela é organizada através das 8 áreas de descrição, da informação, de descrição, de descrição bibliográfica. Então, é importante enfatizar que a fonte principal de informação de descrição é a folha de rosto, é o verso e o anverso da folha de rosto, e que vocês devem utilizar o ACR2 como código específico vigente para a descrição da informação. Então, bons estudos a todos e até mais.